escolhais a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vós nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Então, mais à frente, no versículo, no capítulo 21, para nós completar esta mensagem aqui. Capítulo 21, e o versículo 7, vai dizer assim: então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Amém? Diz assim: glória a Deus. Aleluia. Vou pedir aos irmãos, esta noite vocês têm o espaço para adorar. Vocês têm toda a liberdade para glorificar o Senhor. Né? Então, preste atenção na palavra do Senhor, para ver se os irmãos conseguem entender. Porque confesso aos irmãos que seria a primeira vez que eu estou levando a palavra em uma igreja, uma campa dessa estado. 20 pessoas, 30 pessoas para mim já é uma multidão, amém? Porque ali na Lázaro nós congrega. Tem dias que tem eu, a minha esposa, a irmã Nancy, tem dias que nós temos mais 5, 6 pessoas, mas já chegou a 22 pessoas. Então é uma glória de São Jesus. Mas eu quero dizer para os irmãos que a caminhada na presença do Senhor é assim mesmo. Ela é cheia de altos e baixos. Quando você acha que está subindo, você está descendo. Mas quando você acha que está caindo, aí Deus está te levantando. Amém? Então nós vamos ver aqui que nesse primeiro texto em que Jesus falou que Ele nos escolheu e não nós escolhemos o Senhor. Então esse texto aqui, irmão, ele nos dá uma afirmação. Afirmação essa não diante do homem ou vida do homem. Afirmação de Deus perante um discípulo. Pois o próprio Deus estava falando: eu vos escolhi a vós para que desse fruto. Então, se eu e você está nesta casa hoje, então glorifique o Senhor, porque foi Deus que te escolheu, foi Deus que te ungiu, foi Deus que te trouxe aqui, separou este momento para você glorificar o Senhor. Porque muitos queriam estar no seu lugar e não teve essa oportunidade, não teve esse tempo. Então, quando o Senhor Jesus falou ao discípulo dele que Ele vos tinha escolhido, Ele estava falando: ei, vocês têm a minha autoridade para glorificar, vocês têm a liberdade. Antes vocês estavam presos, estavam na perdição. Hoje eu remeti, hoje eu tirei da perdição. Hoje eu te dou a liberdade para andar na minha presença, para buscar, para adorar. Porque somente Ele é digno de toda honra e toda glória. Amém? Só que o que o Senhor chamava a atenção, irmão, naquele momento, para aqueles homens ali que Ele tinha escolhido, é bem simples de nós entender. Nos dias de hoje existem muitas pessoas no qual estão parando na caminhada em que Jesus chamou. Por qual motivo? Eu vou parar porque eu não consigo, eu vou parar porque eu não dou conta de ler, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu sou tímido. Uma coisa eu quero falar para os irmãos: Deus é fiel. Se Deus te escolheu, é porque você tinha algo que Ele viu em você que eu não consigo ver. Se Deus te escolheu e falou que te chamou, é porque você é importante para Ele, irmão. Acredite em você, passa a confiar. Agora, confie em Deus que Deus te escolheu. Mas Deus não vai te obrigar em momento algum você pregar a palavra dele. Deus não vai te obrigar a você sair daqui evangelizado na rua. Deus não vai te obrigar a você subir um monte e você consagrar. Deus já te deu a pista, Ele já te deu o manual que foi a Bíblia. Pois é porque Deus naquele momento ali que Ele escolheu os seus discípulos. Eram 12 discípulos. Só que segundo a história da Bíblia, Jesus, quando foi escolher o discípulo, Ele começou a andar ali em Galileia, Ele começava a passear e ver: não, você serve a mim, você tem o que eu preciso, você também tem, eu preciso de você. Jesus podia muito bem ter chamado todo mundo de Galileia. Jesus saiu escolhendo o discípulo, porque aqui tem 3 partes importantes da Bíblia que eu quero destacar nessa escolha de Jesus. A primeira escolha que Jesus fez é a pessoa que é especial. Então você se sinta especial para Jesus, amém? Eu vou destacar esta noite. Agora, segunda história da Bíblia vai nos afirmar que aonde Jesus andava escolhendo os seus discípulos, pois existia aproximadamente 3 bilhões de judeus. E por que Jesus?
discípulos, Jesus escolheu 12. Porque aqueles 12 tinham algo especial que chamava a atenção do Senhor. Então, se você quer dar um passo à frente, se você quer marchar na presença de Deus, se você quer ter um nome de destaque na presença do Senhor, escrito no livro da vida, faça algo que ninguém nunca fez para Deus. Faça aquilo que Deus tem te mandado. Faça aquilo. Seja corajoso, marche na presença do Senhor. Porque Jesus gosta daquelas pessoas atrevidas, mas atrevido entre aspas. Ele está falando de atrevimento, você ser atrevido com a liderança, de você ser atrevido com o seu patrão, de você bater de cara com o seu irmão. Eu estou falando de atrevimento, de coragem, ato. Você tem que agir, você tem que perseverar naquilo que você quer, você tem que buscar, você tem que correr atrás, você tem que descer na madrugada. Porque o próprio Jesus falou o quê? Até que bater a porta vai abrir. Então, se Jesus já declarou, Jesus já assinou, você está esperando o quê? De braços cruzados. Você vai ter que marchar. Jesus escolheu 12 discípulos. Agora entenda que daqueles 12 em que Jesus escolheu, todos eles eram especial para o Senhor. Se Jesus te chamou e hoje aqui tivesse 100 pessoas, 300 pessoas, ou 1 milhão de pessoas, sabemos nós quem era especial para Jesus. Porque Jesus não faz exceção de pessoas, pois Ele chamou todos. Para quê? Para salvar. Porque o desejo do Senhor é que todo homem seja salvo e que nenhum pereça. Mas cabe a mim e você entender que o Senhor tem chamado. Aquele chamado que o Senhor tem colocado a seu coração, mas nós temos que começar a entender. E a intimidade é diretamente com o Pai. Antigamente nós tínhamos que consultar profeta, nós tínhamos que humilhar o homem. Consulta a Deus se eu posso ver real ou não, acertos dele. Jesus veio e rasgou o véu e disse: agora não, você vê o seguinte, é eu e você. Não tem mais intercessão no meio. Se você quiser falar, passa por mim, a porta é eu, o caminho é eu, a verdade é eu. Não tem por que esperar, irmão. Agora tem pessoas que vão no culto quando chega o único dia da semana de ir no culto, mas eu fui quarta-feira, no domingo eu não vou mais. Então acha que já fez muito para Deus. Você fez muito, mas foi pouco. Pelo mais que nós fazemos para o Senhor é pouco. Se nós orar 2 vezes por semana está pouco, consagrar 3 está pouco. Nunca fazer as coisas para Deus é muito. Já pensou se Deus desse para a gente o que a gente tem dado para Ele? Todos seriam miseráveis e teriam morrido de fome. No mínimo, eu estaria nu, porque minha roupa tinha para vestir. E Jesus, Ele te dá aquilo que você pede, não, que você necessita. Você pode até pedir um carro para Deus, Ele só vai te dar se você tiver necessidade. Porque precisão você pode correr, mas uma necessidade que tira é o problema. São coisas que Deus destaca. Você é especial para mim porque eu preciso te salvar. Mas para mim ser especial para você, você tem que fazer algo. Você não pode ficar sentado, você não pode ficar de braços cruzados. Por que Deus chamou os discípulos e agora só Tiago, Pedro e João se destacou no meio dos 12 discípulos, no meio dos 9? Agora você diz assim, mas todos eles eram discípulos, sim? Pois eu quero ver o camarada falando dos 12 discípulos, se olhar dentro da Bíblia, ele tem decorado na mente. Porque toda vez que falamos em discípulos de Jesus, só vem Tiago, Pedro e João em primeiro lugar. Porque Tiago, Pedro e João e os 9 estão esquecidos. Porque ninguém nunca fez nada para Jesus igual os 3 tinham feito. Ninguém nunca agiu da forma que eles agiam. Ninguém nunca estava do lado dele quando ele chamava. Então é isso aí que nós temos que abrir o olho e começar a marchar na presença do Senhor. Importa se seu irmão queira, se você cresce ou diminui, não importa. O importante é que você seja diretamente com Deus. O importante é que eu vou para Deus e quero meu irmão aqui não. Essa é que nós temos que fazer. Eu não vou na igreja hoje porque eu gosto do pastor. O problema é seu, irmão. Você está indo adorar a Deus porque não é o pastor, não. Aí eu não vou na igreja porque eu não gosto do meu irmão. Então o que você está fazendo na igreja? Você está indo com o seu irmão? Muitas vezes nós chegamos na igreja e usamos o braço. Agora tem uma cara de queixo travado que não dá um glória. Não pode olhar nem para o irmão do lado. Você não dá salva de palma. Mas por quê? Você está esperando que Deus desça com a bandeja para servir você. Se as coisas estão ao contrário, estamos aqui para servir a Deus. Não é o homem que tem que ser cultuado diante do povo. Quando muitas vezes nós vemos as pessoas entrar na igreja de cabeça baixa e sair de lá chorando, pior do que quem entrou. Por quê? Será que você foi agradar a Deus? Será que você abriu a boca para o Senhor? Você foi contar seu problema direto com o Senhor? Não, mas eu não venho com o meu irmão para
João, todas as vezes em que Jesus ia orar, ele chamava eles. Na verdade, chamava os 12 discípulos. Mas 3 era destaque. Ou seja, os 3 se aproximam de mim. Sabe o que o Senhor fala nessa palavra no meio de nós? Existem muitas pessoas nos dias de hoje. Eu não estou falando desta igreja, eu estou falando de modo geral, irmão. Ele sente ciúme do irmão porque o pastor chamou ele na direção para ele. Ele sente ciúme da irmã porque ele tem uma igreja da pastora. Ele agora está se ciumando porque o pastor já confia nele mais do que em mim. Isso chama-se inveja. Mas sabemos nós que toda hierarquia tem aquele mais próximo. Você vê que o próprio Deus era 100% homem, 100% Deus. Pedro, Tiago e João, chega aqui, vamos orar mais à frente. Ou seja, além de você ser amigo do Senhor, ele tem intimidade. Só tem intimidade com Deus quem é amigo dele. Se você for simplesmente especial com o Senhor, você não tem intimidade com o Senhor. Você pode receber o dom da revelação, da cura, da libertação. Por quê? Porque Deus tem a misericórdia dele, ele necessita usar alguém. Agora o espaço do Senhor está aberto. Ele está procurando pessoas para usar, está precisando de pessoas para voar nas asas dos querubins, serafins, para dar o mundo, para ganhar alma para o rei. Mas as pessoas do dia de hoje estão se recuando. Não só ficar no meu canto, está bom. Se eu chegar até a igreja e for um diabo, está bom. Se eu for só um presbítero lá, está bom. Eu tenho 30 anos dentro da igreja, eu nunca subi no culto, está bom. Irmão, tira isso na cabeça, você não foi chamado para ficar tomando chá de cabelo, não. Deus te chamou, te escolheu para você marchar. Deus te chamou para você ser obreiro. Mas você acha que ser obreiro é chegar e sentar e ficar de braço cruzado? E todo mundo que eu for na igreja leva a Bíblia. Isso aí não é obreiro, mas é obrigação minha e sua de estar na presença do Senhor. O negócio que Deus quer com nós é o seguinte: por que muitas pessoas, quando pegam a palavra de Deus, ele aceita Jesus e daqui 3, 4 anos, o camarada não está voando, ele está decolando. E o outro tem 40 anos não veio sentado no mesmo lugar. Porque ele não teve estar. Será que ele não teve a palavra que Deus deixou para ele, deixou para mim? A mesma Bíblia que você estudou, ele deixou para mim também. O mesmo seminário que você andou, Deus não deu a chance. O professor que você teve na igreja, o pastor, ele teve também. E por que esse destaque você ficou para trás? Você fez um fracasso para você está em mim, não está em Deus. Porque Deus falou: por aquilo que me diz em meu nome ao Pai, eu vos farei. Eu posso ainda não receber. Porque se Tiago passou para ser um presbítero, ou um apóstolo, o que tem que ser? Por que você não saiu da sua casa e foi evangelizar? Você não saiu da sua casa e foi lá para o pastor, está precisando de oração, como desceu um monte agora essa semana, precisamos ir no hospital fazer uma visita, eu vou no centro de recuperação, eu vou dar a cesta básica para o irmão. O irmão tem que ter atitude. Nós temos que tomar atitude. Porque Tiago e João chegou a certa vez em que a mãe deles estava servindo o almoço e eles começaram a perturbar tanto. A mãe deles disse: não, fala com o mestre, você vai seguir o mestre. Então você fala com o mestre que quando ele subir para a glória, eu quero dar direita e o outro à esquerda. Porque naquela época a mulher não tinha afinidade de chegar e conversar com o homem no ouvido do homem. Aí, segundo as pesquisas dos historiadores da Bíblia, eles vão falar que aconteceu isso. As crianças eram tão para frente que eles começaram a perturbar a mãe deles, dizendo: não, eu quero estar com ele, eu quero estar do lado dele quando ele subir. Ou seja, a própria criança já tinha predestinação, ele já sentia que se tivesse ao lado dele, ele ia longe, ele ia ser bem na vida. Então era eu e você sempre procurar as pessoas certas, fazer o que é certo, estar na hora certa na presença do Senhor, irmão. Porque muitas vezes as pessoas já têm inveja, com inveja de quem prega bem, de quem fala bem. Depende, se você tem inveja para que seu irmão caia, isso aí vai te prejudicar o mal. Mas se você tem aquela inveja do interior: eu queria ser igual a ele, ou eu queria pregar 10% do que ele prega, eu queria pastorear pelo menos a metade do que ele pastoreia, isso aí, irmão, não é inveja, isso é interesse. Então basta nós correr atrás. Agora vamos ver dentro da Bíblia o exemplo que Jesus falou. Dando um exemplo aqui de Pedro, Tiago e João. Eles agora saem ali para atravessar o mar da Galileia, pois eles estavam no barco, começa aquele vendaval. Só que aquele que era amado do Senhor, quem era este amado do Senhor? Eles eram amigos, porque tinha um grupo dos 12 especial.
Agora ele tem o grupo dos amigos dele. Quem que eram os amigos dele? Tiago, Pedro e João, os três, porque eram mais próximos. Jesus subiu ali, quando ele chegou no mar, o mar se levanta, a onda começa a vendaval, e todo mundo no desespero. Eles vão lá e chamam Jesus e vão lá. Por quê? Confia no Mestre. Se você confia em Jesus, irmão, toda a prova que você está passando, todo vento que se levanta, qualquer tipo de enfermidade que tem se levantado na tua casa, na tua família, no teu trabalho, ele vai cessar, ele vai parar. Jesus é o dono, Jesus é calmo. Ele muda a situação, ele muda a tua história. Ele não só muda a história do homem, como ele faz do homem uma nova história. Jesus te tirou de baixo, colocou lá em cima. Por que você hoje quer retroceder? Por que eu quero abandonar tudo que eu caminhei até aqui e voltar do início? Então nós temos que tomar atitude igual o Tiago, João e Pedro fez. Quando João falou, é o mestre que está ali, o que Pedro fez? Ele não queria dar ouvido, não. Ele disse assim ao Senhor, ouviu a voz e falou, estou indo. Agora a palavra do Senhor fala que ele colocou a túnica, ou seja, a roupa dele, a veste, porque ele estava pescando e a Bíblia fala que ele estava nu. Então ele colocou aquela túnica, ele não pensou duas vezes que ele fez, pulou na água. Vou em conta do mestre. Por quê? Confiança, perseverança. Ele tem que crer, tem que acreditar para o milagre chegar. Se eu só pedir no teu, eu peço e não acredito, eu peço para o pastor, aí eu não vou orar. Não, quem pede não recebe igual quem busca, não adianta. Se eu não pedir, eu não estou buscando, eu só vou receber aquele que você me der. Eu tenho mais a que buscar, eu tenho que ir à frente, eu tenho que marchar. Então é dessa forma que Deus quer que a igreja dele desperte, irmão. João era ousado. João, durante toda a caminhada dele com Jesus ali, ele não estava nem aí para quem falasse mal dele. Ele não queria nem saber o que você ia falar. João, você não vai conseguir. Ele falou, eu não quero nem saber, eu estou com o mestre para mim, eu vou até levantar. Isso é que Jesus quer. Jesus quer que você vai com ele a qualquer lugar. É na terra de Deus, vai entrar também. Se for no hospital, vai entrar também. Porque é muito fácil a pessoa adorar a Deus dentro da igreja. Eu quero ver ele na rua. Eu quero ver quando você está na prova, na tribulação, na dificuldade, na enfermidade. Eu quero ver você ser bom adorar o Senhor. Mas nos dias de hoje não, é o contrário. Só busca a Deus quando está na miséria. Quando Deus abre a porta e põe na bonança, vira as portas. Para mim já me chama rico, estou ótimo. Então, quando nós fomos olhar aqueles especial, o 9 era dessa forma. Eu cheguei até a tribuna de Jesus, eu estudo com ele. Eu conheço o que ele faz, assisto o milagre de Jesus, para mim aqui está bom. Eu já cheguei no alto, eu já cheguei no máximo. E por que Tiago e João foi à frente? Eu quero mais, Jesus, eu não quero só estar com o Senhor. Eu não quero só ficar até aqui ou onde o Senhor vai. Eu quero também realizar milagre. Eu quero orar para o pessoal e ele ser curado. Eu quero orar para o enfermo, eu quero levantar e sair andando. Glória a Deus! Jesus incluiu de 2 em 2 e falou: ide e pregai o evangelho com toda a criatura. Ou seja, com toda a terra e fazer discípulos. Quando eles chegaram, eles tinham um testemunho para contar. Falou: Jesus, eu orei porque não levantou. Eu orei ali e o outro levantou. Então ressuscitou. O cego chegou. Ele tinha dentro do próprio coração que a palavra do Senhor, irmão, era uma espada de 2 gumes. Ela corta para lá e corta para cá. Não adianta eu e você chegar e apontar o dedo na cara do irmão, você vai ver a espada voltar para você. A coisa mais fácil que existe hoje é nós apontar o irmão. Mas nós tomar a carga do irmão, ajudar ele a levar a cruz. Aí eu quero ver o camarada chegar e bater no ombro e dizer: vamos que eu te levo, o que você está precisando? Alguém está precisando de um remédio, não vou pagar para você. Você está precisando de uma oração, vamos lá para você voltar no lugar. Eu quero ver o camarada chegar dessa forma de hoje. É escolhido, é difícil se achar um para fazer isso aí. Então, João era diferenciado. Além dele se aproximar de Jesus, chegou a ser amigo de Jesus. A Bíblia vai falar que um certo dia ele chega lá e encosta em Jesus. Mas eu vou fazer um teste, né, que eu sou amigo dele. Ele conta o segredo para mim, então eu vou encostar nele aqui. Aí ele vai lá e encosta em Jesus. Em vez de Jesus mandar sair, porque há 2000 anos atrás o homem não podia ter contato com o outro. Nos dias de hoje, se você vê um homem encostar no ombro do outro, ele vai falar gay. Que é a primeira coisa que a pessoa vê. Antigamente, imagina 2000 anos atrás. Ele não encostou em Jesus ali, Jesus não falou nada. Ele falou: vou mais profundo agora. Aí falou, encostou a cabeça no ombro dele e ele não falou nada. Ele disse: eu vou descer até o peito. Aí encostou a cabeça no peito e Jesus fez um cafuné em João. Segundo as histórias bíblicas, por quê? Porque João pregava de uma forma tremenda, diferenciada dos outros. Porque João
mas que nós temos a aparência dele, seja santificado pelo poder da palavra. Você, se eu andar na rua, alguém olha para mim, você é crente. Se você passar no trabalho, você é crente. Você foi lá no mercado, você é crente também. Mas como que eu vou saber se você é crente? Pelas vestes? Também, mas não necessariamente. Ele vai saber se você é crente pelo teu paladar, pela tua palavra, pelo que sai, porque o que fere o homem é o que sai da boca, não é o que não. Então, se você é crente na igreja, seja na rua. Se você é crente no supermercado, seja na escola. Você tem que ser crente todos os dias da mesma forma. Nós não podemos mudar. Nós não podemos ter duas características. Agora eu na igreja, eu sou crente, quando eu sair, aí eu não sou mais crente, não. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Só tem dois caminhos. Então você tem que tomar atitude e se decidir o que você quer. Jesus está falando, você quer ir para onde? Quer ir mais eu? Então vira crente. Toma postura de crente, anda como crente. Respeita a Ele como crente. Se comporta como crente, não importa o que está olhando. Agora nós começamos a negar Jesus. Ah, mas na igreja eu sou crente, eu não vou dar uma glória que meu irmão está olhando. Aí, irmão, então você vai ficar assim, seu irmão vai subir, você vai ficar achando dele. Porque Jesus disse que lá em Apocalipse, Jesus vai falar assim, que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Você vai estar falando, por quê? Não, pergunte para Deus. Porque Ele sabe o que escreveu. Se Ele fala que não herdará, nós não podemos ser tímidos na presença do Senhor. Nós temos que ser liberal, nós temos que falar o que Jesus manda. Nós temos que se sentir na presença de Deus. Você sabe que é Ele que cura, que é Ele que dá a vida, que é Ele que tira a vida. É Ele que tem o poder de levar e salvar. E por que nós vamos ter que ficar tímidos na presença do Senhor? Nós temos mais que se sentir à vontade, irmão. Então, nos dias de hoje, muitas e muitas igrejas, elas estão dessa forma. Você não pode mais falar a palavra dura que o irmão muda de igreja. Você não pode chamar a atenção do presbítero, do diácono, quem quer que seja, da autoridade dele, da igreja. Ah, eu não vou mais, porque vai me chamar a atenção, e eu vou mudar de igreja, eu vou desistir, eu vou me conceder, eu vou me desviar de vez. Vai, irmão. Quem está segurando você? É o próprio Deus, vai. Se eu e você não quer ser chamado a atenção, então por que nós temos que ter nascido? Porque se você está em casa, você não vai chamar a atenção. Você vai na rua, aí os homens de fato podem ser para casa, tem um horário. Aí se você está na igreja, nós vamos chamar a atenção. Se eu vou para o trabalho, aí o meu patrão chega assim, você entra 7 da manhã e só sai 5 da tarde. Isso se eu não precisar. Se eu precisar, você vai até 10 da noite ou 6 da manhã todo dia. E aí eu tenho que baixar a cabeça e engolir o que ele fala. E quando Jesus chama, a atenção sua vai te levar para o céu, você vira as costas, e aí diz assim, agora eu perdi tudo, jogar tudo fora, 3 anos de ministério, eu entro no outro e começo tudo de novo, vai. A igreja que está cheia não tem correção, não vai a lugar nenhum. Simplesmente a realidade do Senhor. Qual seria o intuito daqueles homens? João lutou tanto, andou tanto com Jesus, aprendeu, mas João nunca retrucou o mestre. Sempre quando o mestre falava, ele sim, Senhor. Por quê? O exemplo que Deus dá. Amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu não amo meu próximo, meu irmão, eu não amo meu pastor, eu não amo a minha irmã, eu não amo a pessoa que está na sarjeta lá na rua, eu não vou estar agradando a Deus. Glória a Deus, aleluia. Preceito do dia. Eu tenho que ter compromisso com o Senhor para me agradar ao Senhor. João foi fiel até a morte. O que Jesus fala? Aquele que prevalecer e for fiel até a morte, darei a coroa da vida. Ou seja, a coroa de justiça. Você vai ficar lá no céu. Nós estamos esperando o quê, irmão? Nós temos mais que ser fiel. Que a minha igreja seja pequena, que esteja 2, que esteja 5, que esteja 20, mas eu tenho que continuar marchando e acreditando no Senhor. Que um dia eu vou subir. Porque eu não estou aqui só para mostrar às pessoas que eu sou crente. Eu tenho que estar aqui para falar para Jesus. Jesus, eu quero subir. Eu não quero ficar no meio desse povo. Porque tem muito aí fora, irmão, que isso é a capa. Simplesmente a capa. O interior está destruído. E estão dentro da igreja. Quando aquelas duas crianças falaram para a mãe dele: mãe, fala para o mestre quando subir para a glória, que eu vou querer estar ao lado dele. O que Jesus falou para ela? Eu não posso. Porque a minha esquerda está os bodes, a minha direita estão os cordeiros de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmão, que nós fazemos por hoje, o Senhor se agrade de nós. E eu já vou estar encerrando aqui também, porque mas eu quero aqui só deixar para concluir, irmão, João, para fechar a história. João, ele foi
que um discípulo sentiu inveja dele. Chegou para Jesus e disse assim: mas por que só João o Senhor come? E disse assim: importa que vocês vejam ele, ou que ele viva para me ver na glória. Ele estava dizendo o quê? O único que vai ter o direito de me ver na glória é João. Aleluia, glória a Deus. Nem Pedro e Tiago, que era próximo dele, não teve. Então aí são 3 classes. A classe especial são todos nós. A classe dos escolhidos são todos. Agora aqueles que merecem ser salvos também, aí é menos ainda. Então a pedreira do Senhor vai peneirar, irmão. Você só vai passar se você estiver na brecha. Você só vai passar se estiver dentro da conformidade de Jesus. Então quando ele falou aquilo dali, você pode pesquisar dentro da palavra do Senhor que ele vai falar. Lá no livro de Apocalipse, que João, já aos seus 90 anos de idade, ele é lançado pelo governador de Roma, que era julgado depois de 1 ano e pouco preso na prisão, no cárcere privado. Pois naquela época o homem só resistia no máximo, se ele fosse muito forte, 2 anos de cárcere privado, porque seria muito frio, na tuberculose, diabetes, enfim, muitas coisas. E aquele homem já tinha mais de 1 ano ali. Agora o governador de Roma chama ele, traz ele aqui diante do povo, vamos julgar. Aí chega lá e faz o julgamento de João. E João lá na dele esperava, ele falou: oh meu Deus, essa hora está demorando mais. Aí diz assim: aquece agora esse óleo fervente aqui, que vamos jogar ele dentro para derreter até o osso. E enquanto eles aqueciam aquele tacho de óleo, sabe o que João falou? Está certo. Se eu fosse mais novo e tivesse força nas pernas e nos braços, eu mesmo me jogaria lá dentro, não precisava você me jogar. Aí o rei se irritou com ele. Falou: por quê? Falou: fica mais perto de eu ver a glória de Deus. Então entenda, quando você se deparar diante da morte, não retroceda, não baixe a cabeça, mas marche para cima, porque Jesus venceu a morte, você vai vencer também. Jesus venceu a luta, você vai vencer também. Agora João ali não, em vez de ele ter se abatido, ele fez ser salvo, não é comigo mesmo. Manda esse tacho para cá que eu vou para dentro. E João pulou dentro daquele tacho. O soldado vai lá, pega ele, joga dentro do tacho, o que ele faz? Fica tomando banho do tacho. A gente fala para o governador: vem banho aqui, você vê como é que funciona. E o governador agora ficou desesperado. Falou para ele: mas como pode? As pessoas que jogam aqui derretem até o osso. Esse jogo você joga lá dentro e não acontece nada. Ele falou: o fogo que está por dentro é mais quente que o que está por fora. Aí os soldados daquele homem ficam com medo, aterrorizados, religiosos. Agora não tem mais jeito, nem o olho derrete o homem. Vamos abandonar ele lá na ilha de Pádua. Vai lá, pega e joga ele lá para morrer. Agora imagina uma pessoa com 90 anos de idade, jogado numa ilha aí, deserto. O que ele faz? Quando ele chega lá, começa a caminhar, cansado. Daí ele escuta uma voz atrás dele, e ele vira para ver quem é, quando ele olha, ele mesmo falava a palavra dele. Esse era meu amigo. Chamou Jesus de amigo, era o meu amigo. Ele estava com os cabelos brancos, os olhos pareciam tochas de fogo, e que os pés dele brilhavam com material reluzente. O nome assim que ele falou: saindo da fornalha. Ou seja, ele descreveu o próprio Jesus. Falou: quando eu andava na terra, quando eu vi o Senhor orando, quando o Senhor me ensinou, o Senhor era novo. Agora hoje eu te vejo dessa forma, dessa aparência. Aí ele fala que vai arrebatamento dele. Então o próprio Jesus provou para os outros discípulos e prova para nós que o único que viu Jesus na glória só foi João. Os outros nenhum, nem Pedro, nem Tiago, nem os outros discípulos, nenhum viu. Mas o próprio João viu. Por quê? Jesus já fez a promessa. Se Jesus fez a promessa na tua vida, irmão, esquece quem está falando que você não consegue, você não dá conta. Só aguarda o momento chegar. Vai atrás que Jesus vai te entregar. Porque a palavra do Senhor falou assim: que ele não é outro para que minta, nem fique louco, nem se arrependa. Mas se vai buscar, Jesus entrega. Amém? Hoje eu quero encerrar aqui nessa palavra esta noite, agradecendo ao Senhor por mais um dia, por mais essa oportunidade. E pedir aqui para o pastor Isabel, juntamente com a missionária, botar o hino em nome do Senhor Jesus.